Dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo. Hoje, num ambiente diferente, eu estou aqui no meu carro para não faltar com o meu compromisso com você semanal de trazer o melhor conteúdo sobre alimentação e câncer. E o tema hoje é extremamente polêmico e importante para você que está cuidando do câncer, que é o açúcar. O açúcar alimenta o câncer? Qual que é a sua ideia sobre esse assunto? Você provavelmente, quando foi diagnosticado com câncer, deve ter retirado o açúcar. O mundo condena o açúcar, o mundo destrói o açúcar e muitas pessoas com câncer, às vezes de forma exagerada, arrancam o açúcar, mas continuam se alimentando mal. Então, o meu objetivo é tentar esclarecer e aliviar um pouquinho dessa cobrança doentia que existe sobre a questão dos carboidratos, sobre a questão do açúcar. Então, fica à vontade aqui para fazer a sua pergunta, fique à vontade para você participar, porque aqui é um espaço seu, um espaço onde eu consigo cada vez mais trazer informações de ouro para você que está buscando apoio, para você que está buscando ajuda. Então vamos lá, primeiro a gente precisa entender o que é açúcar, porque muitas vezes fica muito vago, né? Açúcar, mas o que é açúcar, Alexandre? Quando a gente pensa no açúcar branco de cozinha, da sacarose, a gente está falando de um açúcar. Quando eu penso no mel, eu estou falando de um complexo de açúcares, que é feito de sacarose, de uma mistura de glicose e de frutose. Quando eu penso no próprio açúcar das frutas, que é a frutose, eu também estou falando de um açúcar. Quando eu penso no leite, o leite tem um açúcar chamado lactose, ou seja, nós temos diferentes tipos de açúcar que estão em constante contato com você e muitas vezes você não percebe. Quando você come pães, massas, arroz, batata, cará, inhame, pizza, bolacha de água e sal, pão de forma, pão francês, todos esses alimentos, eles têm um tipo de carboidrato, que é chamado de carboidrato complexo, que quando você mastiga, existe uma enzima na sua boca chamada amilase, que ela começa a fazer a digestão desse amido. Esse amido ele é digerido até o final do seu intestino em glicose, que também é o famoso açúcar. Então, quando a gente fala de açúcar, eu posso até definir que isso seria um carboidrato simples e o amido que está presente nessas massas, um carboidrato complexo. Eu sempre pontuo que o terrorismo pode atrapalhar muito a sua vida e o seu tratamento, visto que eu conheço pessoas que chegam até mim falando: Alexander, já cortei todo o açúcar, já cortei toda a massa, já cortei todo o leite, e aí eu falo: meu Deus, como é que você está conseguindo se alimentar e se manter vivo? E a pessoa está desnutrindo e a pessoa está piorando. Então, a ideia principal desse conteúdo é desmistificar um pouquinho essa questão do açúcar, mostrar até que ponto isso é positivo ou negativo no tratamento do paciente com câncer, para que você não abrace o terrorismo. Então, vamos lá. Das importantes situações que é trazida para o campo do câncer é a seguinte: as pessoas falam: o câncer se alimenta de açúcar. Opa, peraí, a gente tem que olhar com cuidado essa frase. Porque quando a gente fala que o câncer se alimenta de açúcar, e é uma verdade, todas as células nossas se alimentam de açúcar, a gente precisa lembrar que a gente tem o açúcar como alimento do câncer, a gente tem a água como alimento do câncer, a gente tem o oxigênio como alimento do câncer. Essas três substâncias estão presentes nas células cancerígenas. Alguém fala para você parar de beber água? Não, porque senão você chamaria essa pessoa de estúpida. Com todo respeito a quem inventa essa história que até a água não pode para câncer. Alguém fala para você parar de respirar? Não, porque senão você morre, você mata todas as suas células. Então, a mesma ideia eu quero trazer em relação ao açúcar.
não é eliminando todos os carboidratos da sua alimentação, vou até ser mais radical, não é só tirar o açúcar, tirar todos os carboidratos da sua alimentação que o câncer para de crescer. Exemplo disso são pessoas que seguem uma dieta cetogênica, que o câncer infelizmente continua avançando. Pessoas que recebem dietas integrais sem a presença do açúcar e o câncer continua avançando. Então não é tão matemático, tão bonitinho eu parar de fornecer açúcar e a pessoa vai parar o desenvolvimento do câncer. Não é tão fácil assim lidar com o câncer, porque se assim fosse, seria muito simples, né? A gente conseguiria, com dietas cetogênicas, interromper um câncer que está matando a pessoa daqui 2, 3 dias. Seria muito fácil. E não é. Por sinal, quem está com câncer normalmente produz substâncias chamadas citocinas, que são substâncias que tiram o apetite. Então, o próprio câncer promoveria a autodestruição dele, porque você não sente fome, você não come. Se você não come, você não tem açúcar. Se você não tem açúcar, ele para de crescer. É o contrário, né? A gente precisa comer e precisa nutrir de forma adequada o corpo. Então, toma cuidado com essa frase de que o açúcar alimenta o câncer e que se você comer açúcar, você vai alimentar o câncer. Não é matemático, não é bonitinho, né? Não é tão certinho. Eu vou trazer um exemplo. Da onde surgiu essa história do açúcar? Ela não surgiu do além. Ela surgiu de um importante pesquisador e talvez por isso ela ganhou tanta projeção. Existe um pesquisador, prêmio Nobel, em 1931, que descobriu que células cancerígenas consumiam muito mais açúcar do que células saudáveis. Só que ele descobriu isso não foi no ser humano, não foi num homem, não foi numa mulher, não foi num idoso, não foi numa criança. Ele descobriu isso num hamster. Então existe uma diferença infinita entre um rato e você. Existe uma diferença gigante do metabolismo de um rato e você. Eu estou falando rato de uma maneira genérica, né? Hamster é um roedor. Existe uma diferença extraordinária de um rato de você. Eu não posso pegar o mesmo modelo do rato e utilizar essa informação para o ser humano. E quando foi utilizada essa informação de que se retirando todo o açúcar o câncer para, isso não se comprovou. Nem nas pessoas que perderam fome e pararam de comer, nem nas pessoas que começaram com dieta cetogênica e o câncer continua avançando. Isso não tem respaldo. Ninguém fala para a pessoa parar de tomar água. O câncer precisa de água, a célula dele tem água. Mas ninguém fala para você parar de tomar água. Porque na fisiologia, no funcionamento do corpo, não está tão bonitinho para as coisas funcionarem assim. E por outro lado, a gente tem que lembrar que para você estar me vendo agora, para você me ouvir agora, para você mexer no seu celular agora, para você ficar sentado, você precisa de açúcar no seu sangue. Então, é impossível tirar todo o açúcar do sangue. Então, essa tese, essa ideia, ela não se sustenta, mesmo porque o Otto, Dr. Otto, ele não provou que a célula do ser humano ela vai se alimentar do câncer e que você tem que tirar o açúcar para você não morrer de câncer. Ele não fez prova disso. Ele fez uma comprovação em hamster. Assim como ele também trouxe essa ideia estúpida. Ele não trouxe essa ideia estúpida, me desculpe. As pessoas que trouxeram essa estupidez de que as células cancerígenas realmente precisam de menos oxigênio, podem viver num ambiente mais ácido, e de que as outras células, para ficarem vivas, precisam de um ambiente mais alcalino. E aí surgiu a ideia da alimentação alcalina, que é uma estupidez que tem matado pessoas nos Estados Unidos e no Brasil. O seu sangue já é alcalino, levemente alcalino. Se você consome uma dieta alcalina, você pode levar você à morte. Você começa a vomitar, você começa a ter diarreia, vômito e você é submetido à morte por conta das escolhas que você faz. Então, por conta da pesquisa dele que ele fez em hamster, as pessoas extrapolam isso para o ser humano. Isso é muito comum na área da biologia. As pessoas não entendem a complexidade do corpo humano, da doença chamada câncer no ser humano,
e começam a inventar teorias, a inventar a teoria da dieta alcalina, inventar a teoria da dieta sem açúcar e assim por diante. Ah, Alexandre, então você está falando que eu posso comer açúcar à vontade? Não, de forma alguma. Eu não consumo açúcar e não recomendo as pessoas consumirem. Por qual motivo? Por um motivo simples. Eu consigo açúcar comendo frutas, eu consigo ter uma alimentação balanceada sem ficar desejando ardentemente o consumo do açúcar, apesar do meu cérebro e de todos os seres humanos desejar o açúcar, e eu tenho uma vida focada para a remissão, que é o que eu quero trazer para vocês. As pessoas não têm alimentação focada para a remissão. Quer ver exemplo disso? Se você é tarado por açúcar, a sua alimentação está desequilibrada. Se você é tarado por chocolate, por doce, a sua alimentação está desequilibrada. Não é à toa que eu sempre trago para vocês a questão de tirar o açúcar do café, porque a gente não precisa do açúcar. Em nenhum momento você me ouviu aqui verbalizando que você é obrigado a comer o açúcar branco. De forma alguma, você pode comer as massas, você pode comer o arroz, você pode comer as batatas, você pode comer as frutas, que são alimentos que podem fazer parte de uma vida saudável, mas em nenhum momento eu fico estimulando você comer pão de forma integral, bolacha de água e sal, bolacha recheada, ou outras porcarias aí farináceas que estão distribuídas nos mercados. Então, esse ponto é fundamental ser destacado, porque muitas vezes a pessoa até acha que ela tira o açúcar, e é possível, né? E eu faço votos que você consiga viver sem açúcar, inclusive sem açúcar orgânico, porque açúcar orgânico também pode engordar, que é outro problema que eu vou trazer. Açúcar normal e orgânico, os dois podem engordar, e você consegue. Tirando o açúcar, a pessoa acha que está livre. Não, mas ela come bolos, ela come massas, ela toma sucos que tem muito açúcar, ela toma refrigerantes que tem açúcar, e isso vai contribuir para um problema chamado excesso de peso. É muito comum o excesso de peso, aí sim a gente está falando de uma coisa real. O excesso de peso está associado ao câncer. Aí a gente tem a comprovação, porque a gente tem que pensar na origem do câncer. Porque o câncer está arrebentando a população mundial. Por que a doença cardiovascular é a doença mais presente no mundo? Porque o ser humano come mais carboidrato do que precisa. Uma relação básica, simples. Por que as pessoas com mais doença cardiovascular estão mais acima do peso? Porque ela se alimenta mal, ela faz pouca atividade física. Por outro lado, eu sempre estimulo vocês a fazerem atividade física com prescrição do médico e seguirem uma alimentação com um nutricionista com experiência no assunto, porque você vai ter mais informações de excelente qualidade para trilhar nesse caminho. Esse radicalismo, né, que eu não gosto de não coma açúcar e aí você está resolvido, não funciona. Muitas pessoas falam assim, Alexandre, então eu cortei o açúcar e estou colocando adoçante. Saiu do ruim para outro que é ruim também. Açúcar e adoçante são duas coisas ruins. Os meus pacientes conseguem ficar sem açúcar e sem adoçante. Quando ele me pergunta, para mim, ele pergunta, eu que estou acompanhando ele, eu que sou responsável pela nutrição dele, eu que carimbo no plano alimentar dele e isso fica na mão do oncologista. Quando ele me pergunta, Alexander, o que você acha que é mais interessante para eu consumir? O que você acha que é melhor para eu consumir? De forma categórica e direta eu falo, consuma um pouquinho de açúcar, que não passe uma colher de sopa por dia. E aí muitas vezes as pessoas podem me questionar, poxa Alexander, mas o açúcar não é ruim, o açúcar não é prejudicial? Eu já expliquei aqui que não vai fazer câncer você comer uma colher de sopa de açúcar por dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando eu, nesses 20 anos de atendimento, eu deixei a pessoa escolher entre adoçante e açúcar, e muitas vezes a pessoa escolhia adoçante, ela, por algum motivo fisiológico que eu desconheço, e a medicina também, ela começou a desenvolver uma tara gigante por doce. Ela fica a semana inteira tomando adoçante. É o café com adoçante, é o bolo com adoçante, é o refrigerante com adoçante, o doce com adoçante. A hora que chega na sexta, na sábado, no domingo,
parece que o desejo dela por doce arrebenta. Até no final dessa apresentação, eu quero que você coloque para mim se você é uma pessoa que continua tarada por doce. Você é tarado por doce? Sim, pode colocar. Sim, sou tarado por doce, sou apaixonado por doce. Expressão que representa mais esse desejo seu. Ou não, não sou tarado por doce, não sou tarado por massa, não sou apaixonado por massa. Depois coloca nos comentários dessa live que vai ser bem legal para eu conhecer o que está acontecendo com você. Porque muitos dos meus pacientes que eu deixei livre, não, legal, você é livre, você decide se é melhor açúcar ou adoçante, porque os dois, de certa forma, não são bons, mas se a gente controlar a quantidade, está tudo bem. Mas não. Mesmo controlando a quantidade de adoçante, o paciente no final de semana ele se tornava maluco por doce. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Por mais que a ciência fale que até dose tal de adoçante é seguro, não é prejudicial, está sendo prejudicial para o meu paciente, porque ele está consumindo muito carboidrato, ele está engordando, risco de câncer, risco de doença cardiovascular. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu quero que você consuma todo dia uma dose de açúcar. E aí ele começou a consumir, óbvio que não é só isso que eu faço, né? Eu tenho uma metodologia para tirar essa tara do meu paciente por açúcar, que eu desenvolvo com esse método da remissão do câncer. E na hora que ele tem a dose de açúcar, eu controlo isso ao longo da semana, ele reduz a tara por doce e muitos falam para mim que eliminaram. Pacientes que têm diabetes ou pré-diabetes, reduzindo a hemoglobina glicada. Alexandre, o que é hemoglobina glicada? É um marcador no sangue que mostra se você tem diabetes ou se você não tem. Então isso é incrível para a saúde. Você conseguir reduzir o excesso de carboidrato com essa metodologia que eu trago para eles, né? Como cortar radicalmente, né, o açúcar? Eu gosto muito, Cláudia, de começar do básico, né? Eu sempre falo, eu preciso que vocês bebam água, eu sempre faço esse estímulo, e a gente tem que começar naquilo que a gente tem de mais prazeroso na alimentação, que é o famoso café, né? Se você tem hábito de tomar café, primeiro ponto, se você não consegue tomar café com açúcar, ou você não gosta de café, ou o seu café é muito ruim. Vou repetir. Se você tem hábito de tomar café com açúcar, ou o seu café é muito ruim, ou você só gosta do açúcar. Então, vale a pena fazer, e eu sempre faço isso com as pessoas, fica uma semana sem tomar açúcar no café. Você consegue, é o café só, não estou falando de tirar o açúcar do seu suco, o açúcar do seu chá, o açúcar do seu bolo, o açúcar do seu doce. Eu estou falando de um alimento. Comece de forma intensa, ou usando o termo da colega aqui, uma forma radical, em um alimento. É um alimento que você vai tirar plenamente, que vai ser o café. Tira dele totalmente e depois você manda notícias para mim. Nossa, deu certo. Nossa, não deu certo. Eu não sei. O meu paciente consegue, porque eu ajudo ele, eu monitoro ele. Existem diversos parâmetros que eu uso ao longo do atendimento para ajudar ele a fazer isso. A Cláudia colocou, eu não tomo café, tomei poucas vezes quando era criança. Então, para quem não toma café, pense em outra bebida que você coloca açúcar. Né? Se tem no chá, você tira o açúcar do chá. Se tem no suco, tira o açúcar do suco. Tira de um tipo de alimento que você tem hábito de usar. Esse é o primeiro passo. A querida Maria Manuela, desde que como mais proteína, eu não tenho vontade de comer doces, que é um método que eu uso. A gente precisa de uma ingestão adequada de proteína. As pessoas não comem proteína de forma adequada, o desejo por doce explode. É normal. Desde que descobri o câncer, eu deixei o açúcar. Legal, é muito comum isso, Eliane. Mas a pessoa deixa o açúcar, mas não deixa os excessos de carboidrato. Esse é o segredo, né? Não adianta deixar o açúcar, né, se continua com excesso de carboidrato. Meu paciente é diferente. Ele deixa o excesso de carboidrato e fica com um pouquinho do açúcar, que essa é a mágica do atendimento, né? Ele não fica restrito. Então, vale a pena vocês refletirem nesse aspecto.
dos excessos. Os excessos são os grandes vilões de tudo. Até se eu estivesse falando para você de água, outro dia uma pessoa me falou que estava tomando 4 a 5 litros de água sem fazer atividade física e sem estar inchado. Eu falei, para agora. Já está zoado o negócio. Tá muita água para você. Né? Você sua bastante? Ah, eu não suo. Então eu falei, tem uma quantidade muito grande de água, conversa com o seu oncologista, com a pessoa que está te acompanhando, porque eu não acompanhava a pessoa, eu não poderia falar nada mais. Mas é um número que chama muita atenção. Né? Então a gente precisa ter prudência quando vai cuidar de saúde. Por isso que eu não fico falando para vocês de quanto de proteína vocês vão comer, quanto de gordura vocês vão comer, ou quanto de carboidrato vocês vão comer. Eu não conheço a sua história, não conheço seus exames, não conheço o seu histórico. Então é muito importante a gente ter prudência na hora que está na rede social. Por sinal, a minha rede social é uma das poucas de profissionais da saúde que tem a humildade de falar que eu não vou dar canetada e orientação de colega. É muito comum as pessoas ficarem dando canetada e orientação de outros colegas. Eu não faço isso por ética e por prudência. Se um profissional prescreveu para você adoçante ou prescreveu açúcar, isso e aquilo, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele conhece o seu histórico, ele conhece os seus exames, ele conhece você, eu não conheço. Então isso daí é o mínimo que pode ser feito. Não dou canetada em orientação de colega algum. É muito comum as pessoas me perguntar o que você acha do profissional tal, né? Nem falo o nome, mas da conduta tal. Não falo, não é ético, não vou ficar comentando sobre a conduta do colega, eu falo, siga o que ele está falando, porque você comprou a consulta dele, você está fazendo consulta com ele, você tem que seguir ele, ou se você não confia, contrata outro profissional. Cortei o açúcar quando subiu o câncer, não uso suco. Eu sou aluna do doutor Ale, desde que eu comecei a quantidade de proteína acabou o desejo do doce. É uma mágica que eu uso ali em relação à dosagem de proteína para os meus pacientes e para todo mundo que eu cuido. A Cláudia, no caso é bom tirar o carboidrato também para tirar o açúcar totalmente? Não, Cláudia, no começo da live eu coloquei, depois assiste ela do comecinho que eu vou explicar, tá? Eu só não vou repetir em respeito às pessoas que estão desde o começo aqui. A Thaís, que é paciente em remissão, pessoal. Ela está em remissão, tem vários depoimentos dela aqui na minha rede social. Só ingiro açúcar da fruta, sem excesso de carboidrato. Por sinal, a frutose ela é muito mais doce do que a glicose, então ela traz essa sensação de prazer. E zero vontade de colocar açúcar em suco, café e chá. Vocês estão vendo? Que incrível. E pergunta para ela se ela está triste, se ela está infeliz, se ela está com vontade. Porque eu não tenho como esconder a vontade. Faz de conta que você está com vontade de fazer cocô. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Alguém vai falar para você, não, você não pode fazer cocô. Você vai fazer cocô, não adianta. Imagina que você está com vontade de fazer xixi e um profissional fala, você não pode fazer xixi. Você vai fazer xixi nas calças. A mesma coisa é a vontade do doce. Se a gente não mudar essas ferramentas no seu corpo, de como o seu corpo vai aproveitar melhor os nutrientes, assim como o meu método funciona, com o uso adequado de proteína e gordura, você vai continuar desejando massa e carboidrato a sua vida inteira, porque a sua alimentação está desequilibrada, por isso. Então não adianta você cortar carboidrato, não vai resolver sua vida, você vai gerar uma compulsão alimentar, você vai gerar um problema nutricional com você. Não faça isso não, tenha um profissional fazendo essa monitoria na sua vida. Exatamente, como tirar o açúcar no momento mais crítico da químio. Exatamente, Bárbara, é isso que eu trago. Eu não tiro o açúcar do paciente, eu reduzo o excesso. Esse é o segredo, né? Essa é a minha metodologia. Vamos avançando. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui. A Cláudia, falei que tinha tirado açúcar, ele falou que não era para fazer dietas, mas eu não me conformei com isso. Quando a gente fala de dieta, né, eu entendo oncologista, sabe por quê? Eu tenho muitos colegas oncologistas e eles fazem um trabalho incrível. Os oncologistas estão acostumados em pessoas seguindo leigos. Então é muito comum chegar no consultório do oncologista alguém seguindo o radicalismo, né? Ele entende a dieta como radicalismo, que é o quê? O cara que cortou todo o carboidrato, todo o açúcar. Então, quando você fala que tirou açúcar, ele já associa, esse cara está entrando em dieta cetogênica e já está desnutrido.
Por sinal, dieta cetogênica é proibida para quem está desnutrido e não é indicada para paciente com câncer do sistema digestório, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de cólon, porque desnutre muito. Câncer de pulmão também desnutre muito. Então ele já fala, esse cara já está indo para o caminho de matar ele mais rápido. Então é essa associação que ele faz. Eu entendo de você não se conformar, Cláudia, mas se você tivesse o carimbo do seu nutricionista comprovando isso, aí o oncologista fica seguro. Eu lembro uma vez de um paciente meu que fazendo consulta comigo com colostomia e ele estava seguindo a minha alimentação e ele falou, estou seguindo a alimentação e tal, tal. E aí ele mostrou a minha alimentação para o médico, que ele estava, poxa, mas você está seguindo a alimentação, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Na hora que ele mostrou o plano alimentar meu para o médico só olhou e parou, porque o meu plano ele tem pelo menos 7 páginas. O meu plano alimentar tem pelo menos 7 páginas. Dependendo de cada caso, vai ter mais páginas. Pelo menos 7. A hora que ele abriu e foi ver o plano, ele parou, ele nem falou mais nada. Ele ficou quieto e não tocou mais no assunto de alimentação. Porque ele tem segurança, ele sabe que é um profissional ali que deu o nome dele que está se responsabilizando. Diferente de um leigo que não vai dar o nome dele e a cara dele a tapa na frente de um oncologista. De forma alguma. Ele vai tirar o dele da reta, ainda vai ter a capacidade de falar para você dizer não falar nada para o médico. Isso é crime, não é nem trabalho, isso se chama crime. Você prescrever algo para alguém e falar, não fala para o médico que ele não sabe. Que é isso? Como é que o médico não sabe? Então o leigo sabe mais do que o médico agora. Virou a festa, né? Desculpa a expressão, o poste está fazendo xixi no cachorro agora, né? Só me faltava essa. E aí, vamos lá. Então, a ideia principal era essa. Eu quero muito que você possa ter essa possibilidade de tirar esse excesso de açúcar, né? O excesso de açúcar não é legal, não é bem-vindo. Não proíbo o açúcar do meu paciente, não estimulo ele comer adoçante pelos motivos que eu trouxe no começo da live. E eu quero reforçar mais uma vez aqui na live que as minhas dicas, são dicas, não são orientações, não são sugestões, são dicas. Elas servem para você aumentar o seu grau de consciência sobre alimentação. Elas não têm poder de substituir a conduta do seu oncologista ou do seu nutricionista. Espero eu ser o seu nutricionista em breve. Mas quem decide isso é você. Quem decide não ser mais um na fila da quimioterapia é você e não eu. Porque o meu paciente é o melhor paciente da quimioterapia. Tá bom? Então, obrigado pela atenção. Reforço para você que quer dar um passo a mais no tratamento do câncer, fazer inscrição clicando no link da bio. No link da bio, seja no YouTube, no YouTube não tá, mas no Instagram você vai ter a possibilidade de acessar esse conteúdo que vai ocorrer no dia 27, 29 e 31, agora do mês de março, às 20 horas. E a partir disso, você vai conseguir ter acesso a mais informações preciosas durante esse período. E aí, a Amy Camargo, bom dia, hoje tenho consulta com a minha oncologista, que legal, fico feliz, viu? Muito importante o acompanhamento com o oncologista e ele vai ser extraordinário se você tiver um nutricionista. Ontem, uma oncologista colega minha indicou mais uma paciente para mim, porque ela percebeu que as pacientes dela, quando são indicadas para mim, alcançam mais a remissão. Então, espero que você também tenha essa preocupação de ter um apoio nutricional de alguém com competência para cuidar da sua vida. Tá bom? Então, um grande abraço, um excelente dia e escrevam aqui debaixo, por favor. Por favor, coloquem. Você é apaixonado por doce, sim? Ou não, não sou apaixonado por doce nem por massas? Coloque aqui debaixo, por gentileza. Um grande abraço, fiquem com Deus.